Olá, meus amigos, e hoje no ciclo de 3 dicas importantes sobre o tratamento da classe 2 utilizando o sistema Invisalign, a gente vai falar um pouquinho do aspecto de distalização sequencial em padrão 50, 75 e 100%. Como e quando intervir. Um grande abraço, espero que ajude. Então a gente tem que se lembrar que todo sistema do Smart Track, ele é um sistema que ele pode gerar tanto o sistema guiado por força como por deslocamento. O deslocamento é aquela projeção que ele faz da próxima fase de coroa. Então ele vai levando a sua coroa para poder, em bloco, né, fazer a projeção da coroa geométrica que existe do dente, colocar ela numa próxima posição. E o dente ele vai se ajustar a essa nova posição, porque esse ajuste ou essa ativação ela é feita gradativamente, em pequenos movimentos. E o Smart Track ele tem o potencial de flexibilidade. Ele não é rígido. Então ele consegue trazer mais ou menos a coroa, mas o dente ele se ajusta também a essa nova adaptação, porque o Smart Track ele puxa a coroa, ele suga a coroa para dentro desse slot, desse bloco, né? desse slot mesmo, desse negativo. Tá? E o sistema guiados por força é aquela resultante de ativação mesmo. Né? Geometricamente, ele também modela o dente em várias posições, pela flexibilidade, pela relação Smart Track coroa. Ele desempenha alguns pontos onde ele exerce um pouco mais de força do que em outros pontos que ele está se tocando. E aí ele pode gerar sistemas de forças complexos. Então, são esses dois sistemas que orientam a movimentação do dente, expressam a movimentação do dente. Então, o deslocamento é esse aqui, que você tem a projeção geométrica da coroa na próxima etapa de movimentação e gera esse tipo de afastamento aqui, ó. Então, esse afastamento só foi possível porque nós tivemos progressivamente o alinhador levando a coroa do dente, e olha que essa coroa de dente é uma coroa não tão retentiva, mas ele levou de uma forma espetacular. Aí já me perguntaram, né, quanto é possível distalizar molar? Eu falo, não sei, porque depende da disposição da biologia se responder. E também depende da capacidade do ortodontista de entender que a ativação ela depende da resposta biológica do paciente. Então, cabe a gente interpretar tudo isso. Matematicamente, o sistema ele é espetacular, mas matematicamente, ele precisa se ajustar à biologia a biologia individual, né? Biologia individual. Então, a gente depende de vários fatores para que a gente consiga realmente movimentos. E os casos eles de distalização, eu tenho tido muito mais sucesso nos casos de distalização do que nos casos de mordida profunda. Tá? Por exemplo, o caso de distalização com alinhador eu acho espetacular. Eu nunca vi um caso de classe 2 não andar direitinho, como foi programado. Ah, precisa colocar DAT? Tudo bem, precisa colocar DAT, porque DAT é necessário às vezes, tá? Para otimizar o resultado da gente. Mas a gente consegue ter bons resultados usando os princípios aqui de estagiamento. E o princípio de estagiamento, ele é aquele princípio de fazer a distalização dos dentes, usando e considerando o estagiamento, né? O padrão V, 25%, 50% ou 75%, o que é esse padrão? O padrão é o seguinte, quando você tem o padrão 50%, por exemplo, você tem aqui, ó, a distalização desse segundo molar acontecendo aqui, certo? Enquanto isso, todos os outros dentes estão servindo como ancoragem. Quando esse segundo molar completa seu 50% de movimentação, ele permite a movimentação do seu primeiro molar. Inicia-se o processo de movimentação do primeiro molar. Então, essa movimentação de primeiro molar,
ela sobrepõe a movimentação de distalização do segundo molar em 50% do total de sua movimentação. Isso é que quer dizer padrão 50% de movimentação. Então, ela se representa dessa forma. O segundo molar termina quando falta... o primeiro molar começa quando falta 50% do segundo molar terminar. E assim sucessivamente. Esse é um padrão V, onde as linhas sobrepõem 50% do outro. É por isso que é chamado de 50%. E isso tem uma total relação com ancoragem. Então, quer dizer que eu, enquanto movimento um dente ou dois, outros dentes vão me servir como ancoragem. E é isso que acontece. Até que cheguem pré-molares, os outros dentes estão servindo como ancoragem. Aqueles dentes que antes eram ativos, agora estão me servindo de ancoragem. E um outro ponto que a gente precisa entender, o periodonto aqui desses dois dentes é diferente do periodonto desses daqui anteriores. Por quê? São periodontos jovens, que ainda estão sem entender muito o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender isso para saber que é um periodonto que vai permitir também a perda de ancoragem. Então, eu não posso colocar expectativa nesses dois dentes que acabaram de o seu movimento, de falar que eles vão ser um bom pilar de ancoragem. Não, não vão ser. Porque a estrutura periodontal deles, embora eles sejam dentes grandes, robustos, eles são dentes com um periodonto que está igual a manteiga, né? Está pronto para voltar para a posição que era antes. Então, eu não utilizo muito esses molares como ancoragem, tá? E numa situação que eu realmente preciso atenção nessa fase aqui, ó, então eu terminei. Eu sei que meu paciente ele vai distalizar. Ah, mas nessa fase aqui, o meu paciente ele é um paciente adulto, ele é um paciente classe 2, meia classe 2. Ele é um paciente que eu não sei se ele vai colaborar muito com o elástico. Então, eu ponho esse padrão aqui para 75%. Eu não vou ficar me arriscando muito. Né? Eu quero me arriscar pouco. Também é um risco 75%, mas eu já começo a me arriscar menos. Né? Eu já começo a trabalhar de uma forma mais individual. Esse foi um caso que eu terminei semana passada. Na verdade, já terminei há 4 meses, antes da pandemia, mas eu só consegui fotografar ela semana passada. Olha que bonito que ficou. E o engraçado é que ela não sai de casa para nada. Ela saiu porque eu perturbei tanto ela, coitada. E aí ela, pelo WhatsApp, ela me fez uma pergunta. Ela falou, Guilherme, o que eu perco se eu for na sua clínica só depois da vacina? Eu falei, eu não sei, porque a gente não sabe quando vai sair a vacina. Aí ela apareceu no consultório no outro dia. Né? Por quê? Porque eu não sei quando vai sair a vacina. Eu não posso falar para ela que não vai perder nada, porque ela está lá de contenção, aparelho velho, último alinhador usando. Eu não posso ficar na mão dessa paciente. Mas olha que bacana que ficou o caso dela. Tá lindo esse caso. Foram 24 estágios, 32 estágios de movimento. Muito legal. Extraí os terceiros molares, sem muito mistério. Finalizei a retração. Olha que legal. Lindo caso, lindo, lindo, lindo. Mudei muito a tática. Então, protocolo da Line aí, espetacular. Né? E foi muito legal, foi muito legal. Ela ficou impressionada com o resultado. E aí, claro que eu sou perfeccionista, eu vou refinar, eu vou rotacionar um pouquinho esse canino aqui, que foi o que eu acho que faltou. Tá lindo, ela é atriz. E esse é um outro caso também, um caso de uma dermatologista. Então, a gente vê aqui padrão de classe 2, depois corrigido, ficou lindo também esse caso. Só que esse caso, eu ainda falei para ela, eu vou remover as tensões que existem no seu periodonto, tá? Por quê? Eu acho que é um caso que eu posso fazer poucos IPRs para melhorar um pouco essa curvatura de ponto de contato, para deixar elas mais planas. Primeiro, para melhorar um pouco mais esse encaixe, tá? Eu acho que está perfeito. O pessoal de Ricketts, por exemplo, olha essa região aqui, para saber se o caso vai ser estável ou não. E ele está super bem encaixadinho. O resto acontece fisiologicamente. Mas eu decidi fazer um refinamento nessa paciente. Tá? Porque eu quero apresentar esse caso no board depois.
Então, eu vou fazer pequenos IPR generalizados aqui, só para acomodar um pouquinho mais essa oclusão. Tirar essas tensões de ponto de contato, aumentar a estabilidade, né? Eu já fiz, inclusive, as radiografias finais. E uma outra dica que a gente coloca nos casos, por exemplo, que a gente precisa de estabilização e às vezes vai usar elástico de classe 2, é isso aqui, ó. A gente tem um efeito colateral do elástico classe 2 que projeta os incisivos para frente. Então, eles geram essa inclinação aqui dos dentes. E quando você não quer essa inclinação dos dentes, essa é uma dica muito importante, tá? Trabalha um pouco com torque vestibular radicular, que é o torque resistente. Então, se você tem um elástico de classe 2, esse elástico de classe 2 está projetando seus incisivos para anterior, então como é que você anula isso? Você dá um torque resistente. Tá? Ó, torque vestibular. Ó, como variar, me dá uma média. Não tem como dar essa média. Por quê? Porque ele pode ser de 15 graus para um incisivo que tem um ímpar de 82. Mas se o outro incisivo está com 87, aí você não pode dar torque. Desculpa, é o contrário, tá? Se você tem um incisivo com 85 graus, o ímpar, então você tem que permitir vestibularização de coroa. Mas se você tem um incisivo com 95, você tem que dar um pouco torque resistente. Não para você posicionar o final desse dente daquela forma, mas para você anular o efeito colateral desse elástico classe 2. Então, ó, o elástico está aqui. Vamos ver essa figura aqui. Ó. O elástico está aqui, certo? O que acontece? O elástico vai puxar para trás os dentes superiores. Mas como efeito colateral, vai ter a vestibularização também dos incisivos. E para isso não acontecer, eu tenho alguns artifícios. O primeiro deles, anotem aí, primeira dica, torque vestibular, torque bucal, inclinação bucal de raiz, você pode colocar de 5 graus, 7 graus, 10 graus, simultaneamente. Aí você precisa saber qual é a fase que você vai usar elástico de classe 2, porque tem que ser nesse momento que você vai pedir. Então, se você tem distalização sequencial superior, quando é que você deve entrar com elástico? Pelo menos quando terminou a distalização do segundo molar. Terminou a distalização do segundo molar, vai começar de primeiro molar, entra com elástico nesse momento. Tá? E aí você começa o torque vestibular resistente aqui, simultaneamente ao estágio, né, de distalização. Aí você precisa ver quando você precisa ver na sua tabela, na sua linha de tempo, quando é que isso vai acontecer. Tá? Outra dica, quando você for colocar elástico classe 2, o que você pode fazer no primeiro molar inferior? Angulação radicular de 6 graus. Para quê? Para você ajudar a ancoragem, ó. Você está jogando a raiz para mesial. Se você joga a raiz para mesial, você tem distalização de primeiro molar inferior. Ah, mas eu não quero distalização. Tá, mas você está usando elástico, então não vai ter. Você vai ter ancoragem. Tá? Então, são princípios biomecânicos que a gente usa no desenvolvimento dos casos da gente. Guilherme, repita aí, por favor, essa ancoragem, esse tip aí no molar que eu perdi. Quando você vai acoplar o elástico, a tendência de mesialização, certo? Então, para que isso não aconteça, essa mesialização do primeiro molar, nesse momento, pede para o técnico dar 5 graus, 6 graus de angulação mesial radicular do dente 36 e 46. Por quê? Porque com o tip radicular, em vez de você ter a raiz indo para frente, você vai ter a coroa indo para trás. E a coroa indo para trás, essa força se anula nessa. Então você acaba anulando o efeito colateral. Tá? Na hora de acoplar o elástico. Acaba ancorando melhor.
Então é como se fosse isso, ó. Vai acoplar o elástico classe 2? Legal. Então, nesse momento aqui, vamos supor que você distalizou o segundo molar em 15 estágios. E você começou a distalização do primeiro molar no 16º. E você vai começar a distalização do segundo pré no 20º, no 25º. Pronto. Quando é que você vai usar elástico? Vai pedir para o técnico fazer angulação mesial de dente 36 e 46 entre o estágio de 6 graus entre o estágio 16 a 25, tá? Então é uma forma de você anular o efeito colateral, tá bom? Então, quando a gente tem elásticos de classe 2, a gente precisa se atentar a outro ponto importante no tratamento da classe 2. Qual é esse ponto importante? O elástico ele gera efeito extrusivo também, tá? O componente extrusivo. E esse componente extrusivo, ele abre a mordida, porque você tem extrusão de molar e a rotação da mandíbula acontece no sentido horário. Então, é um outro ponto. E a rotação de molar, a rotação mandibular acontecendo no sentido horário, você tem uma piora da classe 2. E esse elástico aqui de retração do elástico classe 2, ele trabalha muito bem para distalização, mas ele também tem um componente extrusivo. E o componente extrusivo para pacientes com mordida profunda, ele é péssimo. Então, esses dois vetores aqui, a gente precisa tomar muito cuidado para saber se a gente quer ou não. Se a gente quer, o paciente ele é mordida aberta e é braque, tudo bem. Ah, mas ele tem uma mordida profunda e é dólico, tá mal. Aí você tem que ter uma puxada. É o mesmo conceito da puxada de aparelho extrabucal, né? Tração alta, tração média e tração baixa. Braquifacial, aparelho extrabucal, tração cervical, tipo Cloyne. Ah, mas o meu é dólico, então é tração alta. Por quê? Porque ele intrui os molares e a mandíbula gira no sentido anti-horário. Então isso não tem a ver com Invisalign, isso tem a ver com filosofia ortodôntica, com conceitos básicos. Então, a gente precisa analisar para saber, tudo bem, legal, ele aceita, meu caso aceita, eu vou ter controle, estou trabalhando com torque resistente, joia, ok? Olha lá, respondendo sua pergunta, Yandira. Fazer movimento de angulação raiz mesial dos dentes 36, 46 durante o estágio X, para acoplar o elástico classe 2. Tá bom? Aquele caso que eu mostrei, a gente fez a sobrecorreção. É aqui que eu quero trabalhar na ortodontia, ó. É trabalhar com cefalometria. Que nessas brigas que existem, funciona, não funciona, quem responde para a gente é a cefalometria. E na sobreposição do tratamento de distalização da classe 2 do paciente, a gente viu que teve um excelente controle radicular e um excelente controle vertical do paciente. Tá? Então, foi um sistema extremamente efetivo, porque a gente trabalha com o princípio biomecânico gerando momentos. Então, dizer que o alinhador ele não é bom para verticalizar dentes é porque talvez a gente não conheça os princípios biomecânicos que ele segue, que são os princípios de Newton. Então, não adianta a gente ir contra fatos, tá? No estágio de 75%, aí a gente muda um pouco a consolidação de ancoragem. Tá? A gente trabalha aqui com ancoragem de 75% ou 100%, a gente espera o dente terminar de fazer a distalização para depois começar a distalização do outro dente. Então, aqui a gente usa muito mais a capacidade de ancoragem e aqui a gente aumenta a nossa previsibilidade. E nesse caso eu usei 100%, não é porque eu uso em todos os pacientes 100%, não é porque eu não acho que o protocolo de 25% não funcione, de jeito nenhum. É porque observem que esse paciente, além da distalização que eu precisava, eu também preciso
de intrusão de um segmento, quadrante 4, intrusão do quadrante 2, extrusão do quadrante 3 e extrusão do quadrante 1. Então, ele tem que fazer uma distalização, porque o plano oclusal desse paciente, ele é um plano oclusal que eu tenho que estar atento. A correção que eu preciso para essa paciente é sagital, mas é anteroposterior, é frontal também. E aqui a gente tem um padrão de distalização em 100%. Ok? Por quê? Porque é um paciente que requer, é um paciente adulto, é um paciente que já vem de um retratamento e é um paciente que precisa de intrusão do quadrantes 3 e 2 e também extrusão do quadrante, intrusão do quadrante 4 e 2 e extrusão do quadrante 3. Tá? Por quê? Porque o paciente tem um desvio de plano oclusal. E intrusão, ela é lenta. Observem aqui que a gente está fazendo de forma lenta. Ó. Deixa eu voltar mais. Ó, tá fazendo intrusão aqui, ó. Tá vendo? Ó, intrusão sequencial também, ó. Agora começa a intruir esse, porque senão ia gerar interferência se eu não tivesse intruído também. Então a gente tem que estar atento a isso. Esses dias eu peguei um caso para revisar parecido com esse meu. E um plano oclusal completamente alterado, muito mais alterado que esse. E a colega não via que a distalização estava acontecendo com extrusão, tanto no quadrante 1 quanto no quadrante 2. Ou seja, é uma falha que a gente não está habituado e deve tomar cuidado, porque a gente não está habituado a olhar a tabela de movimento, a olhar a tabela de estagiamento, que são importantes, não estão lá à toa. A gente precisa estar atento a esses detalhes, essas nuances, tá? Para a gente poder conduzir o caso da gente. Talvez por uma falta de avaliação de uma fotografia ou de um vídeo, para saber o desvio de plano oclusal. E nítido, né? E aqui é aquela fotografia, ó, em que ocorreu a movimentação está ocorrendo, elásticos ainda não foram acoplados a essa paciente, e a gente está vendo essa maravilha aí de efeito clínico. Olha radiográfico aí, ó. Olha radiográfico, tá? Esse dente aqui, ele tá com uma distalização de corpo. Esse aqui, ele ainda está movimentando por inclinação. Eu vou ter que, provavelmente, quando essa acabar, essa distalização molar, eu entro com um microparafuso aqui para ancorar, né? Ou um microparafuso aqui, ó. Por quê? Porque eu amarro esse microparafuso no molar depois que ele distalizar, tá, pessoal? Ó, vamos supor que ele tenha distalizado aqui. Aí eu entro com o microparafuso e amarro ele num botãozinho colado por dentro. Amarro aqui por dentro. Desculpa, aqui, ó. Amarro por dentro. Para quê? Para daí, quando for retrair pré-molar, ele tá ancorado direitinho e não perder essa distalização. Enquanto isso, o sistema de força do Smart Track, ele vai reposicionando a raiz, porque ele precisa expressar completamente a leitura dessa raiz. Tá? E olhem só, que a gente vê áreas de distensão periodontal, mas a gente não vê área de esmagamento aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá direitinho, ó. Ele tá esse pré-molar, ele ainda não recebeu energia, ele está recebendo pouca carga de mesialização. Por isso que é bacana a gente fazer um controle radiográfico, para a gente saber direitinho como é que está indo. E nesse segundo momento, depois que fizer todo o movimento de distalização do segundo molar, aí o plástico tem que agir para reposicionar o ápice. Coisa que já aconteceu num molar, segundo molar, e no outro ainda está acontecendo. Então eu tenho que estar atento, porque eu posso perder o tracking, eu posso ter uma recidiva. Na hora que for retrair o pré-molar, a gente percebe que piorou a relação do molar. Ok? E se eu tenho que controlar esses efeitos colaterais, eu não desejo nem extrusão e nem extrusão é permitida, aí a gente entra com recurso de DAT. Acoplado, continuo fazendo a minha distalização sequencial, em padrão 25, 50%, ancorado no DAT. Tá?
Esse caso aqui, por exemplo, é um caso que a paciente tem indicação para DAT aí, já para começar. O paciente sofreu colapso de movimentos, colapso no sentido vertical. Quando eu falo colapso, é a perda de controle vertical, ou perda de controle de inclinação. Colapso é quando aconteceu o efeito que não deveria. Num tratamento ortodôntico, não era meu esse tratamento, tá? Ela me procurou porque ela tinha uma perda de dimensão vertical muito grande e estava extremamente incomodada, esteticamente incomodada com a situação atual dela, e eu previ colocação, a correção da classe 2, com retração dos dentes anteriores, mas com controle de intrusão. E eu não vou ter controle de intrusão com elástico classe 2. Eu só vou ter controle de intrusão com DAT, com a puxada alta do meu aparelho extrabucal lá em cima. Ó. Então, para isso, eu preciso colocar um DAT. Tá? Eu não estou deixando de usar DAT. E aí a gente coloca os Power Arm, pede Power Arm, já prevê a colocação, e aqui a puxada anterior. É assim que a gente acopla, né, os Power Arms aí. Ó. Então, a gente colocou, eu fiz um ganchinho com fio 07 ou 08, não me lembro, e coloquei aqui no meu IZC. E aí a gente está fazendo esse controle. Então, tudo é possível a gente fazer. E por último, é aquele controle da classe 2 que a gente precisa ter quando a gente tem uma classe 2, mas não tem espaço. Como é que eu vou mesializar tudo isso aqui para corrigir canino? Aí tem gente, né, tem colega que vê o clean check acontecendo, como está acontecendo esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, como está acontecendo esse aqui. Tentem ignorar o vídeo da esquerda, tá, pessoal? Sejam sinceros com vocês aí. Olhem só esse vídeo, o segundo vídeo. Tá? Vou repetir ele várias vezes. E aí eu pergunto, é possível a gente ter essa movimentação dessa forma aí? Mesializando o quadrante 3, ao mesmo tempo que eu corrijo a linha média inferior para a esquerda, sem espaço? Qual é o milagre que é feito? A ortodontia convencional faz isso? De jeito nenhum. Então, por que eu acho que meu alinhador vai fazer isso? Não vai fazer. Eu preciso achar espaços. E aí é onde a gente fez as alterações para esse tipo de estagiamento aqui. Então, aqui o doutor foi sabido. Né? O que o doutor fez? O doutor pensou no seguinte, eu vou expandir o premolar, esse movimento de expansão eu vou jogar contra essa contração do molar, ao mesmo tempo que eu distalizo esse molar, essa força ela colabora com esse premolar que eu posso expandir, e o premolar eu vou expandir para abrir espaço aqui para o canino mesializar, aliás, para o canino distalizar. Então não foi nada à toa. Então eu tenho ação, reação, reação. Deixa eu ir marcando aqui para vocês. Ó. Eu tenho ação e reação. Aí eu tenho ação e reação. Aí eu tenho ação e reação. Tudo ação e reação. Todo princípio de Newton. Para quê? Para criar espaço entre canino e premolar e eu poder dessa forma corrigir com um padrão sequencial. Porque uma outra coisa que eu tenho é uma área muito boa aqui, ó, para o alinhador trabalhar. Mas o alinhador só tem essa área boa para trabalhar, as outras não são boas. Então eu preciso criar espaço para os dentes para o alinhador poder abraçar. Tá bom? E aí eu relacionar aqui em classe 1 direitinho. Esse lado já estava bom, só melhorou, mas o lado direito estava em classe 2 completa. Então é esse tipo de raciocínio que a gente deve ter. Olha lá, distalização, sequencial dos dentes inferiores. Então, como é que pede para o técnico essa correção em padrão sequencial do lado esquerdo? Depois que você conseguiu espaço, aí eu trabalhei no clean check de duas formas, em dois tempos. Primeiro, com a preocupação de acertar a translação vestibular do premolar, simultaneamente a translação lingual do dente 27, para criar espaço. Aí eu pedi para o meu técnico, a partir desse momento, quando finalizar o movimento de translação vestibular do dente 34, iniciar correção da linha média inferior para a esquerda do paciente em padrão sequencial
E aí acabou, não preciso falar mais nada, né? Aí eu não preciso falar mais nada, acabou, simples, simples assim, simples. Não tem que inventar, não tem que escrever redação para ele. Você tem que ser claro. Então, primeiro eu dividi, eu faço muito isso nos clean checks complexos. Eu divido por problemas. Então, deixa eu esgotar esse problema, ver se o técnico entende e ver se vai ficar do jeito que eu quero. Depois eu me preocupo com o resto. Então, dois problemas aí. Consegui espaço entre premolar e canino, aí eu resolvi. De que forma eu resolvi? Pedi para o técnico fazer movimento, translação vestibular do premolar, simultaneamente ao movimento translação lingual do dente 20, aliás, 37. Aí vai voltar para a revisão. Ficou tudo bem? Joia. Se não ficou tudo bem, eu vou terminar de corrigir. Aí eu coloco lá, iniciar o movimento de translação distal do dente 48, ao mesmo tempo que eu vestibularizo, né, que eu faço o movimento de translação vestibular do dente 34, e aí eu vejo se está tudo bem. Foi a segunda revisão. Está tudo bem? Legal. Aí eu coloco fazer, aí eu escrevo assim, manter o plano de tratamento atual, se estiver tudo ok, e fazer a seguinte modificação, 2 pontos. Corrigir a linha média inferior do paciente para a esquerda, a partir do estágio X. Qual é esse espaço? Qual é esse estágio? É o estágio que eu já tenho espaço ali entre canino e pré. A partir do estágio X, em padrão sequencial. Pronto, acabou. Finalizar com canino é, classe 1 do dente 13 e 43. Aceito o IPR inferior anterior. Então você vai dando dica para ele do que você quer. Tá bom? Movimentos complexos com alto nível de efeitos colaterais, depende da idade do paciente e morfologia óssea. Efeitos colaterais inconsistentes, devem usar acessórios auxiliares. Possibilidade inexistente de ancoragem dentária. Movimento dentário é maior que o nível de previsibilidade do sistema. Movimento dentário é maior que o nível de previsibilidade do sistema. O que é isso? Pontos pretos. Pontos pretos não são pontos impossíveis. São pontos que falam para você, precisa tomar atenção nesse caso. Pense num DAT. Tá bom? Então, esse slide é só um resumo de quando que a gente tem que ter atenção aos casos. Idade do paciente, morfologia óssea, e a gente sabe. Efeitos colaterais são inconsistentes, ou seja, eles não são aqueles que eu quero que aconteça, e eu estou com dificuldade de pensar numa solução para eles. E possibilidade inexistente de ancoragem dentária. Eu não tenho dente para suporte, então usa DAT, usa elástico, usa aparelho extrabucal, usa pêndulo, usa alguma coisa. Pensa em alguma coisa que você pensaria na ortodontia convencional. Tá bom? Sobre correções da classe 2 com uso de elástico. Olha aqui, ó. Desculpa, escrevi o offset de forma. Offset é 2 Fs, né? Confirma para mim, por favor. Então, aqui são controles 3D que eu geralmente faço, principalmente quando eu uso. Olha aí, pessoal, quando você tem aquela perda do atátma, né? Na perda do track na região anterior, porque você está usando elástico classe 2. O que a gente faz? Primeiro, qual é qual é o dente de acoplagem do elástico inferior? É o segundo molar ou o primeiro molar? É o primeiro molar. Então, faça um movimento de rotação. Ó. O molar ele não vai rotacionar o molar mesial in? Então, faz uma mesial out aí, ó, um offset. Tá? Intrusão. O elástico não tem potencial de destruir os dentes anteriores, então faz intrusão, ó, nesse segundo vídeo. Faz intrusão. Seleciona os 6 dentes anteriores e intrui. Tá? O elástico também gera a inclinação palatina dos incisivos, então faz torque. Resistente. Olha que legal, é. Quanto? Não sei, eu tô fazendo aí empiricamente. Tá bom? Então, façam, usem, pensem nos efeitos colaterais e nas sobrecorreções necessárias para que você finalize os casos bem ou anulem os efeitos colaterais. Então, é dessa forma aí.
IPR em molares descidos para o avanço mandibular é permitido. Attachments linguais em molares descidos também devem ser colocados. Associar elástico classe 2, também se você conseguir, nos casos de avanço, e priorizar o avanço, as macrocorreções. Então, foque nas macrocorreções e depois refine o seu caso. Tá? Eu ainda acrescentaria aqui, não fazer IPRs em dentes permanentes na fase de transição dentária. Observar a necessidade de IPR em dentes inferiores anteriores, ou seja, quando você tem uma classe 2 dentária em pacientes adultos, aí você considera a necessidade de IPR inferior anterior. Por quê? Ele vai ajudar o seu canino a mesializar, o canino inferior. Então, vai melhorar a relação de classe 2. Velocidade de movimentos, reduzir em 30% em pacientes adultos. Padrão sequencial de 50% a 75% em casos adultos. Naquele caso, eu usei até um padrão de 100%. Torque vestibular de raiz incisivos inferiores, simultaneamente ao movimento de distalização, quando você, a partir do primeiro molar. Padroniza isso. Quando começar a movimentar primeiro molar para distal, aí você acopla elástico. Acoplou elástico, você tem que angular molar inferior, mesial de raiz. E também torque vestibular radicular de incisivos inferiores. Então, você aí está com um protocolo bacana. Ó. Só que esse protocolo, ele não é receita de bolo, ele é raciocínio. Ele é diferente dos protocolos.